Hoje, 3 de março de 2026, faltam 17 dias para o fim do verão e está no ar o nosso Café com Leite aqui da Inova Multi. Somos Multi porque seu mundo é assim. Estamos em múltiplas plataformas, frequência 87.5, também inova.tv.br, a partir de agora, também em vídeo. Seja bem-vindo você. Nossa transmissão também em vídeo. Depois a gente vai estar também no YouTube, tá certo? Gravamos o nosso programa para dispor aí para os nossos a nossa audiência, no YouTube também. Pessoal, o nosso Café com Leite todos os dias aqui pela Inova Multi, parceria da Sicredi, juntos construímos comunidades melhores desde 1902. Também está com a gente a Cooperativa Piá, orgulho de sua origem, Petrópolis Boulangerie, presente na sua vida há 70 anos. Superlogrador está aberto, vai até o 12h30, depois reabre às 2h e prossegue até às 8 horas da noite. E ainda a Magazine Luiza, vem ser feliz, vem para o Magalu, são os nossos parceiros aqui da programação da Inova Multi. Hoje, pessoal, um assunto local que a gente aborda, ele compreende os 21 municípios, da Sicredi, da área de atuação da Sicredi Pioneira. Está aqui comigo o presidente do Conselho Administrativo, presidente da Sicredi Pioneira, Thiago Schmidt, para a gente bater um papo e falar aí sobre a novidade nesse ano aí que a votação aí, do processo assembleário aí da Sicredi, que envolve a parte justamente definição das sobras e várias outras questões também relacionadas aí à cooperativa de mais de 300 mil associados, se não estou equivocado, ocorre no dia 5, a Conexão Pioneira. Bom dia, Thiago, seja bem-vindo aqui, nosso programa Café com Leite. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, bom dia Sóstenes, bom dia para toda a nossa audiência. Tava com saudade do café do leite, com café com leite, Já recebi o meu café na xícara aqui do Sicredi, estou bem feliz. Vamos bater um papo aí sobre essa grande mudança, mais uma das grandes mudanças históricas da Sicredi Pioneira ao longo desses 123 anos. Necessário, para o período contemporâneo, todo mundo aí está conectado e a Sicredi propicia que mais pessoas possam se conectar nessa assembleia através, então, justamente desse processo digital. Mas antes, sem querer, quando eu fui passar a câmera lá para cá, ao invés de eu passar primeiramente para mim, eu passei para ti. E tu estava observando assim, essa caneca, tá bonita, né? Traz coisas que a gente acredita, além do Sicredi, a gente coloca ali cooperação, desenvolvimento e relacionamento. E a palavra relacionamento aqui, embora cooperação para mim seja algo maravilhoso, cooperação e cooperativismo, mas o relacionamento acho que tem total conexão com as assembleias e com essa grande mudança que a gente vem fazendo. E eu testemunho aqui o relacionamento que estava uma pessoa chamada Solon Stahl aqui, e ele sentou comigo e a gente fez uma entrevista bem bacana, porque a entrevista é relacionamento, no bate-papo, que às vezes acontece antes. O Solon tem conteúdo, ele tem história sempre para contar, é muito bom. Ele disse, Sóstenes, aquele jeito dele falar, eu vou te presentear, vou mandar lá umas xícaras, umas canecas da Sicredi, vem uma caixa bem bacana. Obrigado, Solon, então. Muito obrigado, Solon. Eu que agradeço aí, porque eu gostei aí dessas canecas aí, muito, muito bacanas então. Pessoal, Thiago Schmidt, antes de tudo, agradecer aí a tua vinda aqui ao nosso Café com Leite da Inova Multi. Deixa eu só conectar aqui novamente a minha câmera, porque ela se desligou nesse exato momento, essa lateral aqui. Enquanto isso, tu vai me dizendo aqui como é que está a nossa Sicredi Pioneira nesse ano de 2026. Thiago, por favor. Mas tu já está querendo antecipar os assuntos, mas vamos lá, Acho que vai ser, assim, a gente precisa ser muito realista, Sóstenes? A expectativa do mercado como um todo é de um ano ainda de muita dificuldade. Infelizmente, nós fazemos parte de um segmento que invariavelmente depende de questões climáticas, de questões políticas, de questões econômicas, tudo está muito interrelacionado. E a situação que a gente vem vivendo no país aí nos últimos anos, várias estiagens aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, o que impacta muito a produção de grãos e, por consequência, a geração de riqueza, de PIB nas comunidades aí por todo o estado.
a grande enchente de 24 e agora, de uma forma muito triste, a gente enxerga Minas Gerais está passando pelas mesmas coisas que nós passamos lá em 2024 e isso acaba fazendo com que toda a energia, todo o foco da gente vá para essas pessoas também. Ainda é um ano com um recorde de feriados, com eleições e com Copa do Mundo. E a perspectiva de queda da Selic muito baixa. Se tudo der certo, talvez final do ano chegue a 12,5%. Em resumo, ainda é um ano, como meu pai dizia, de pezinho no chão, de serenidade, de paciência, de austeridade, de cuidado, de precaução, de entender que faz parte, né? Tem os dias nublados, tem os dias ensolarados, e a gente acho que a graça da vida, ou a dádiva da vida que Deus nos dá é justamente a gente saber fazer a leitura desses momentos e se adaptando a eles. Mas como o próprio Solon, o Solon acho que foi muito feliz no início do ano, ele escreveu um texto sobre as perspectivas. Eu e ele fizemos uma dobradinha, eu fiz um texto de fechamento de 2025 e ele fez um texto de expectativas para 2026. E ele coloca que 2026 é ano de esperançar, da palavra esperança, né? E ele faz toda uma construção de que a gente precisa ter esperança, mas que não é a mesma coisa que ficar parado esperando, que é aquela coisa de acreditar, de fazer com que as coisas boas possam acontecer. E a gente fala muito internamente na cooperativa de que lá no final do ano, como sempre, mais uma vez a gente vai poder se reunir com os associados e compartilhar resultados positivos. O Márcio Porte, que já tivemos a honra de recebê-los aqui também num dia do cooperativismo, num sábado pela manhã, né? Nosso presidente da Central Sul, ele sempre nos relembra do conceito que é justamente nos momentos de dificuldade que as cooperativas mais crescem, porque são nos momentos de dificuldade que as pessoas mais se ajudam, mais se apoiam. Então, vamos ter a esperança que vai ser um ano em que as pessoas vão se ajudar mais, vão se apoiar mais para que a gente possa transpor mais rapidamente essas dificuldades que se apresentam. A propósito do que tu lembraste aí daquele momento, estaria na hora da gente fazer novamente, é em julho, né? Em julho, primeiro sábado de julho sempre. Quem sabe o Márcio Porta na hora a gente fazer, já faz uns 5 anos aquela conversa, né? Já vamos travar a agenda dele, então. Vamos travar a agenda, eu sei que é corrida, né? Foi bem interessante aquela vez, era no outro estúdio lá, a gente marcou com meio em cima do laço, né? Mas agora a gente pode marcar com tempo, quem sabe. Já está convidado, tá? Vamos fazer um bate-papo assim, mais prolongado. Vamos combinar. Sobre o cooperativismo, quem sabe dá para a gente conciliar essas agendas aí. Na hora foi na semana que a gente teve a ideia e um WhatsApp resolveu tudo, deu certo, né? As coisas, quando tem que acontecer, elas acontecem. E que assim seja 2026, né? Que aconteçam muitas coisas boas. Exato. Vamos falar então sobre essa assembleia, né? Que ocorre então agora no dia 5 em formato totalmente digital. Essa é a novidade 2026, não é mesmo? A grande novidade de Sócios, ela é 100% digital. Essa é a grande novidade. O fato dela ser digital não é nenhuma novidade. Inclusive, a gente deve isso ao Márcio Porte, estávamos falando nele. O Márcio, como presidente, sempre teve a preocupação, assim, a gente tem a alegria pelos associados que participam da Assembleia, mas sempre fica aquela preocupação com quem gostaria de participar e não conseguiu, na noite da Assembleia, na data da Assembleia, né? E o Márcio, em 2014 ou 2015, não lembro exatamente, ele começou a pegar o conteúdo da Assembleia e fazia um vídeo disso e disponibilizava no YouTube com uma enquete de votação. Então, ele apresentava os resultados, ele fazia a apresentação de conteúdo, a distribuição dos resultados, das sobras, tudo que envolvia aquela parte ordinária, legal de uma assembleia. E colocava as perguntas, as pautas de votação. Tinha valor legal isso? Não tinha valor legal. E o Márcio sabia disso. Isso não ia para a ata que vai junto para o Banco Central como prestação de contas da cooperativa que está realizando seu papel de cooperativa. Mas já era um embrião, já era uma forma de alcançar 2 resultados muito importantes. O primeiro deles, levar a informação para quem não conseguia participar presencialmente. Mesmo o voto não sendo legal, a pessoa tinha acesso. E ter acesso a informações é sinônimo de transparência, que é base do cooperativismo.
Então, isso era algo muito importante. E a outra já era um papel educativo. Ao longo da história, ao longo desses últimos anos, quantas coisas não eram do jeito que são hoje e foram mudando. E no começo sempre tem a desconfiança, né? Quem gosta de dirigir carro é câmbio manual. Aprende no câmbio manual. Aí um dia chega alguém com câmbio automático e diz, experimenta esse. Não, isso não presta, isso não vai dar certo. Eu conto essa história porque eu ouvia isso do meu pai, né? Não, isso eu não confio. Eu gosto de câmbio manual. Até o dia que ele entrou num carro com câmbio automático, dirigiu e disse, meu Deus, eu não quero outra coisa. Parou de doer a perna. Então, assim, o celular... Não, telefone é com linha, é com fio. Daqui um pouco é sem fio. E hoje, quantos tem o aparelho... A gente diz o aparelho de telefone, mas o que ele menos faz é ser telefone. A gente usa uma série de aplicativos, o que a gente menos faz é ligar e receber chamadas, né? A gente tira foto, manda e-mail, compartilha mensagem, edita, faz edição de vídeos, faz uma série de coisas hoje, tudo dentro de um celular. Então, as coisas vão evoluindo. E evoluir no processo de relacionamento assemblear também era importante. Então, assim, o Márcio tem essa relevância histórica de querer, ao mesmo tempo, levar mais transparência para o associado, mas educá-lo também para a questão das assembleias digitais. E daí chega um momento importante, um marco na questão das assembleias digitais, que foi a pandemia do Covid-19, que todo mundo passou lá em 2020. Onde passou de ser uma alternativa ao educativo e passou a ser a única opção, porque as pessoas não poderiam mais se reunir presencialmente. E daí isso foi regulamentado pelo Banco Central, essas assembleias virtuais passaram a ser aceitas pelas juntas comerciais e cartórios, porque muitas vezes, quando há reforma estatutária, toda essa questão tem que ter um respaldo legal, e o Banco Central ele fez esse respaldo legal, e depois a DREI, que é uma instituição federal, porque não é só as cooperativas de crédito, outros ramos do cooperativismo também passaram a fazer, e não só cooperativas, condomínios, empresas, associações, clubes, ou seja, isso passou a ser um recurso disponível a toda a sociedade. E, por sorte, nós já tínhamos esse hábito na Sicredi pioneira. Então, não foi difícil virar a chave, porque a gente já fazia. Passou a ser a única ferramenta naquele momento. Liberadas as assembleias presenciais, nós não abrimos mão da presencial. E nós voltamos com a presencial e mantemos a digital. Então, nós passamos nos últimos 4 anos por algo que nós chamamos de modelo híbrido, que nós tínhamos presencial e digital. E daí, Sóstenes, aqui eu sei que eu posso ter a liberdade de trazer para toda a nossa audiência, tem vários associados da cooperativa que ouvem, para que a gente possa aprofundar quais são os motivos, porque num primeiro momento, talvez a narrativa possa ser para incluir mais pessoas e facilitar. E também, mas não é só por causa disso. Nós temos notado mudanças no comportamento da sociedade que, pós-pandemia, as pessoas passaram a priorizar muito encontros presenciais de menor porte, porque são nos encontros presenciais de menor porte que nos possibilitam interações, relacionamento, proximidade. É aquela coisa mais do humano. E eventos presenciais de grande porte, que são meramente protocolares, as pessoas não prestigiam mais. Por que eu estou falando isso? Porque nos últimos 4 ou 5 anos, o número de associados da cooperativa cresce em média 14% ao ano. Nós encerramos 2025 com 307 mil sócios. Hoje já são 312 mil associados, são 2.500, 3.000 novos sócios ao mês. Então, a gente cresce o número de associados, ao mesmo tempo que a gente cai 15%, 20% a presença, a participação das assembleias físicas e aumenta das assembleias digitais. Então, esse é o motivo. As pessoas entendem que era um momento formal. Mas é um momento importante de relacionamento e proximidade? Então, isso nós não vamos abrir mão, porque além da Assembleia ser 100% digital, nós estamos fazendo com que a nossa conexão pioneira, que começava em fevereiro e ia até abril, que eram as assembleias, ela começa em março agora, com a Assembleia do dia 5, e ela vai se estender até novembro.
a gente faz o que é a assembleia agora e vai manter as relações presenciais em encontros menores nas agências. E uma outra questão muito importante, o número de eventos digitais que as pessoas participam tem aumentado também. E existe, claro, que uma questão de custos. Imagina organizar, como no caso da Pioneira, quase 40 eventos, que tem que levar cadeira, tem que levar telão, tem que fazer coquetel, tem que ir numa agência de 3 mil sócios, a gente liga para 3 mil, 1.500 não atendem já por medo de golpes, o que é comum e faz todo sentido. Os 1.500 que atendem, metade diz que vai, metade diz que não vai. Então a gente tem lá 750 confirmações. Dessas 750 confirmações, a gente precisa, por exemplo, encomendar o coquetel. 500, 600, 700, para quantas pessoas a gente encomenda? Então, em média, 30%, 35% de quebra das pessoas que confirmam e não vão. E se a quebra for maior, o número de alimento, entre aspas, desperdiçado, porque ele não vai fora, mas ele é um custo para a cooperativa. Só um dado que eu posso abrir aqui, não tem nenhum problema. No ano passado, entre a quebra calculada, considerando as quebras, e pessoas que não foram na Assembleia e o alimento que foi comprado para essas pessoas, nós tivemos uma despesa de aproximadamente, presta atenção só, 100 mil reais de alimento que foi comprado e pessoas não foram na Assembleia. E a gente corre o risco do contrário também, de ter ali 700 pessoas previstas, calcular para 500 e irem 800, e daí vai faltar alimento. Então, a logística, o operacional disso, ele é gigante, ele é custoso, e no fundo, no fim, quem paga tudo isso é o sócio, né? Então, assim, faz sentido pagar por tudo isso se a gente pode organizar um momento único, bonito para todos, e ao longo do ano realizar encontros presenciais. Então, esse é uma experiência, a gente vai ver como é que funciona, mas a gente está muito feliz, está bem empolgado com as repercussões. Tem associado que está trabalhando fora do país, está viajando e está mandando mensagem assim, estou feliz, que bom, porque esse ano pela primeira vez eu posso participar. Então a repercussão ela está muito, muito, muito positiva, e a gente está numa esperança aí de, no mínimo, fazer o número do ano passado, né, que foram 14 mil sócios, mas como é virtual, quem sabe na quinta-feira à noite estejam conosco 20, 25, 30 mil pessoas, não tem como saber. E se vier 50 mil também está tudo certo. A internet comporta. A internet comporta. Não vai ter... Se os 300 mil sócios quiserem acessar, nós vamos ter os 300 mil sócios, 100% do quadro social participando. Isso seria mágico e é um sonho, e a gente vai trabalhar, quem sabe um dia a gente chega nesse objetivo, né? Bacana. Tiago Schmidt, tu falaste antes um termo, e eu lembro de uma reunião que teve, e nessa reunião não era do Sicredi, era uma outra situação que acontecia aqui no município de Nova Petrópolis, e daí o meu professor Álvaro Benevenuto vai lembrar, né? Ele no final disse, mas a gente não decidiu nada aqui, não entendi muito bem. Eu disse, meu caro mestre... Grande Álvaro. Álvaro Benevenuto, que foi o primeiro professor, a coincidência, comecei no Unicinos no segundo semestre de 2000, uma cadeirinha só, e só para ver se eu ia gostar e tal. Chega lá o Álvaro Benevenuto de Nova Petrópolis. Daí deu química, né? Deu liga e a gente acabou concluindo o jornalismo aí. E nessa reunião, eu disse, meu caro professor, isso é só protocolar. Aí que importa, né, Tiago? Muitas vezes as pessoas participam, e até no passado demonstra, até mesmo de cooperativas, né? Eu sou um crítico e eu acompanho muitas coisas, e por isso eu tenho autoridade para falar, porque não vamos entrar em outros assuntos, mas é para ilustrar, é importante, né? Não era a Sicredi, em que às vezes abaixa a quantidade de gente, se ela não está integrada efetivamente àquilo que está se discutindo, presença não conta. O que conta realmente é o processo de transparência. Não pode ser protocolar, tem que ser por essência. E eu acho que é isso que a Sicredi não perde. Pelo contrário, ganha, inclusive agora com esse processo de inclusão, vamos assim dizer, mas inclusão prática, efetiva, né? Fazer com que as pessoas possam decidir, possam se inserir. E isso já vem há mais de uma década, como eu comentava mesmo, do Márcio, né? Olha, colocar esses números, fazer com que as pessoas possam ter acesso a eles,
sem necessariamente ter uma obrigação legal, eu acho que ali já demonstra o posicionamento de uma entidade que quer que a coisa seja do jeito que ela está sendo mostrada. E a abertura, a gente está numa esperança, ó, de novo a palavra esperança, né? Assim, mas acreditamos fortemente que a questão da abertura e da transparência ela vai aumentar mais ainda. Um dado para a nossa audiência, no ano passado, independente das 14 mil pessoas que participaram ou dos 300 mil sócios que a cooperativa tinha à época, que acessaram o nosso site e baixaram as demonstrações financeiras da cooperativa, foram 600 pessoas. A gente pode olhar copo meio cheio, meio vazio, 600 não é um número baixo, é bastante, mas frente ao número de presenças da Assembleia e do tamanho do quadro social, é pouco. Será que são poucas pessoas que se preocupam com os números da cooperativa? E daí sim, eu ouço associados falando assim, presidente, mas vocês apresentam os números macro na Assembleia e eu confio. Ótimo, obrigado. Acho que confiança, assim como transparência, são duas palavras que caminham juntas dentro de uma cooperativa e do cooperativismo. É causa e consequência. Confiança e transparência precisam caminhar juntas dentro de uma cooperativa. Mas é tão legal quando há confiança, há o espaço ou a oportunidade da transparência e o associado bebe dessa transparência e dessa confiança. Então, pelo fato da Assembleia hoje estar na palma da mão, e o legal, a gente depois vai dar o serviço, né? Mas quando o associado acessar o aplicativo, vai ter o vídeo da Assembleia, ele pode espelhar a Assembleia na TV, então dá para assistir em família, todo mundo assiste junto e cada um entra no seu aplicativo e faz a sua votação. Tem gente que vai entrar, assistir e vai fazer a votação, que é super importante, e a gente fala depois sobre o fato de não ser só protocolar, aquilo ali talvez é a última etapa de um processo que é muito democrático. Mas nós temos também uma expectativa gigante de que, ao estar com a ferramenta da Assembleia aberta na palma da mão, além do vídeo da Assembleia e das pautas de votação, o associado vai ter um botãozinho ali que são documentos. E é tão simples, dá um clique ali e vai aparecer as demonstrações financeiras, que numa cooperativa a gente chama de DSP. Não é o DRE, é o DSP, que é o demonstrativo de sobras ou perdas, porque uma cooperativa é uma sociedade de pessoas e não de capital, portanto, ela não tem fins lucrativos. Então, ela não vai ter um demonstrativo de resultado do exercício. Não é lucro ou prejuízo, são sobras ou perdas. Nós temos o parecer da auditoria externa, que é algo oneroso para a cooperativa. Dá trabalho para fazer, custa caro, precisa ser feito por uma questão legal, é o que embasa o Banco Central em continuar permitindo o nosso funcionamento ou não. Nunca nós tivemos nenhum tipo de apontamento de auditoria, mas nós temos um processo assim, de controles internos, de compliance, de auditoria bastante rígido, e mesmo assim existe uma auditoria externa que vem e audita todas as contas da cooperativa, todas as movimentações, os atos, os processos. E isso está ali à disposição, é um relatório completo. Muitas vezes a gente foca só na última página, né, que, de acordo com tudo que foi apresentado, nos posicionamos favoravelmente à aprovação. Ok, mas isso é o resumo. Antes desse resumo, tem 15, 18, 20 páginas que fala de tudo da cooperativa que foi olhado, que foi visto. E isso tem uma riqueza gigante. Então, está à disposição do associado. O relatório de gestão, onde a gente mostra, Sóstenes, só no ano passado foram mais de 1.000 eventos patrocinados pela cooperativa. 1.000. Os programas sociais, os programas educacionais, a sucessão rural familiar, União Faz a Vida, cooperativa escolar, formação de professores, formação de lideranças da comunidade, encontros com a imprensa, que é uma tradição nossa de anos, e a desse ano já vai estar marcada. Em breve tu vai receber o convite, vamos de novo reunir toda a imprensa da nossa região, as entidades de classe, o poder público. É uma agenda tão rica, né, tão bonita. A gente fica feliz com essa possibilidade de entregar mais transparência, mas as pessoas precisam consumir. Então, a transparência é fonte da confiança, e a gente sabe que quanto mais transparência dá, mais confiança os sócios terão na cooperativa. E eu acredito muito que, pelo fato de ser simples o acesso,
vai aumentar muito a quantidade de pessoas interessadas olhando essa documentação. E um outro dado importante, na Assembleia, eu tenho por hábito, eu não consigo fazer diferente, eu apresento o conteúdo e antes de colocar a votação, eu sempre pergunto, alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma manifestação? Todo mundo entendeu? Normalmente, se o grupo fosse menor, a gente entende que é mais fácil a manifestação. Mas tu coloca ali 400, 500, 600, 1.000 pessoas em alguns lugares, como já aconteceu, Nova Petrópolis e Voti Feliz, ninguém levanta a mão. As pessoas ficam mais encabuladas e não perguntam. E é muito engraçado, porque às vezes quando perguntava era sobre um outro assunto que não tinha a ver sobre a falta de votação, né? O digital vai permitir isso. Tu sabes como é aqui, na interação com a audiência, a mídia ela permite o chat, a interação. Então, a gente organizou toda uma bancada de colaboradores que vão estar ali à disposição. O associado vai poder dizer, eu ouvi ali sobre fundo de reserva e eu não entendi. O que é isso? Nós temos certeza absoluta que a interação, que as pessoas que têm dúvida, pelo fato de ser mais simples, é só digitar a pergunta no chat, elas vão interagir mais com a cooperativa e vão tentar tirar mais as suas dúvidas. Eu ouvi ali FATs, o que é FATs? Para que serve isso? E daí fica fácil dizer FATs, é uma questão legal, está na lei lá de 1971, 5% das sobras da cooperativa, no mínimo, são destinadas ao Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, FATs. Além disso, tem o fundo social. Então, o digital ele vai permitir essa maior transparência e essa maior interação com o associado. A gente tem convicção disso e está muito feliz com essa possibilidade e com os impactos que isso pode ter. Perfeito. Thiago Schmidt, para a gente concluir, mas eu tenho uma pergunta final que tem a ver com isso. Antes disso, como é que as pessoas participam, então, desse processo? Eu sei que tem duas formas, através de aplicativos. Como dissesse, dá para espelhar, dá para ver na tela da TV. Vai ser um evento ao vivo, não é pré-gravado, não. Vai ser ao vivo. Ao vivo. Está tudo acontecendo ali. A gente está nervoso porque tem que dar certo. Tu sabe o que a gente está sentindo, porque a conexão, o link tem que estar tudo certo. Mas a gente está lá com o link, está com o link reserva. Bom, a primeira magia assim, vai ser na linha Imperial, lá na Casa Cooperativa, no berço do cooperativismo de crédito na América Latina, que, aliás, foi reconhecida pela ONU no ano passado como Patrimônio Cultural Cooperativo. São 25 países e o Brasil entrou nessa lista com a linha Imperial. Então, a nossa linha Imperial é Patrimônio Cultural do Cooperativismo, o maior sítio histórico do cooperativismo no mundo. E a gente vai fazer de lá uma forma de honrar nossas origens, honrar o nosso passado, honrar os nossos fundadores e todas as gerações que vieram aí construindo essa história de mais de 120 anos. Aqui um dado interessante, Sóstenes. Só em 2025, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, calcula que 56 milhões de brasileiros tenham caído em golpe cibernético. E nós temos muito essa preocupação com os nossos sócios da cooperativa. Então, primeira regra aqui, não vamos mandar link, não tem que fazer link, não se esqueçam, é tudo muito seguro dentro do aplicativo. Então, são 2 canais. O associado pode acessar o site da Fundação Sicredi.com.br/assembleias e deve botar o CPF e a senha dele para fazer pelo computador, se quiser. Mas o caminho que eu entendo que seja o mais fácil. No celular, onde a gente movimenta a nossa conta, no aplicativo da conta mesmo, a gente vai acessar esse aplicativo e daí não importa se é o Sicredi ou o Sicredi X. Os dois têm a mesma configuração, vai acessar esse aplicativo, vai clicar no menu lá nas 3 barrinhas, nos 3 risquinhos, e daí abre as opções. Logo, uma das primeiras opções é Assembleias. Então, ali, tu clica em Assembleia, confirma que está sendo direcionado. A primeira tela que vai aparecer é mostrando as contas da pessoa. Então, se tu é pessoa física e tu tem uma conta,
vai aparecer a tua conta. Agora, tu é pessoa física, responde por uma empresa, tem um de menor que tu é o responsável, vai aparecer essas 3 contas. Tu pode deixá-las selecionadas e dar ok, tu vai estar votando pelas 3. Ou se teu sócio na empresa vai votar, tu não quer votar, tu só desmarca e daí essa conta aparece para o teu sócio na empresa. Então isso é super tranquilo. A gente tem uma série de entidades, né? CTG, associações comerciais, sindicatos rurais. Sempre tem um representante legal dessa entidade. Quando ele entrar para votar na conta física, vai aparecer essa jurídica também. Confirma. Vai ter um vídeo de abertura meu dando as boas-vindas para o associado e dizendo que a Assembleia está logo abaixo. E daí vai ter um link Assembleia Geral de Núcleos. É só clicar nesse link e daí vai ter, no momento do ao vivo, 8 horas em ponto, né? Às 20 horas do dia 5 de março a gente inicia a transmissão. Então, se quem quiser entrar um pouquinho antes e já conectar, a gente até recomenda. Vai estar lá uma música de espera, a gente vai estar rodando alguns vídeos para interação com o associado, já tendo alguma dinâmica, mas 20 horas em ponto a gente inicia a transmissão ao vivo. Uma surpresa muito legal nessa transmissão ao vivo, vai ter mais uma profissional da comunicação que vai estar participando conosco, a gente está bem feliz que ela aceitou o convite. Opa! E o Solon, eu e a Heloísa, nossa vice-presidente, então nós estaremos conduzindo a Assembleia, apresentando os indicadores do Sistema Sicredi em nível nacional, os resultados da pioneira do ano passado, o que a gente pretende fazer com esse resultado, o que a gente fez com o resultado do ano passado, que é fruto da decisão do associado, né? O associado que entrou na Assembleia do ano passado e votou, participou, tudo o que aconteceu é fruto dessa decisão também, por isso que a gente reforça o convite e a importância de participar. Então é muito dinâmico, é muito simples, a gente estima aí entre 35 e 40 minutos aproximadamente deve durar a Assembleia, as pautas de votação vão estar abertas já para os associados votar, os documentos disponíveis, inclusive a partir de hoje, toda a documentação, quem já quer acessar o aplicativo e olhar, já entra, olha, pode olhar os documentos, fica à vontade. No dia 5 às 20 horas, no ao vivo, encerrada a Assembleia, a gente baixa esse vídeo, corta ele para deixar só a Assembleia mesmo, do início até o fim, 100% da Assembleia, e disponibiliza para quem não conseguiu participar do ao vivo, terá até às 20 horas do dia 12 de março para acessar o aplicativo e votar. Então isso é super importante. No momento do ao vivo eu estava em sala de aula, não consegui. Tranquilo. Eu estava carregando o caminhão para fazer feira no outro dia de manhã. Tranquilo. Pode, no outro dia de manhã, no almoço, à noite, terá mais 7 dias de janela de votação e a gente vai estar sempre reforçando esse convite para o associado e sempre reforçando essa questão da segurança, né? Basta acessar o aplicativo e participar da Assembleia. É simples. Simples e transparente. Isso que importa aí nesse processo. E para fechar, uma pergunta, já que todo mundo pode fazer aquela pergunta lá, eu vou fazer uma pergunta aqui, tá? Já que eu vou votar aí 2 vezes, 3 seria através da rádio, né? Mas especificamente quando o meu voto é único, próprio, minha pessoa física, minha conta na Sicredi PF, e a minha conta PJ pelo Nossa Terra, e depois tem a associação que daí engloba a parte da diretoria, daí o voto é coletivo, né? Isso então aí. eu não vou votar 2 vezes, acerto que eu voto, o outro eu participo também. Eu pergunto para ti aí, de alguma forma, talvez a pergunta que alguns farão é o que é esse tal de fundo garantidor de crédito? Alguém pode perguntar isso na Assembleia. Uhum. E como tu falaste também, que o sistema Sicredi é nacional, ele faz parte de toda uma estrutura nacional que é a questão financeira do país. E aí, como eu disse antes, a transparência. Quando falta transparência e falta escrúpulo, acontece o que aconteceu no nosso Brasil. Uhum. De que forma isso vai impactar, de alguma forma impacta a questão do fundo garantidor, que praticamente aí se eu não estou equivocado, 1/3 do fundo garantidor, dessa reserva que tu vai explicar, né, para o nosso ouvinte, vai ser direcionada para honrar os compromissos de um banco meio
suspeito aí Legal. que deu toda essa polêmica. Baita pergunta, sócios. Vamos lá. Primeiro, felizmente a gente não participa desse banco, desse fundo que participava esse banco. Nós temos um outro fundo específico, que é exclusivo para o segmento das cooperativas de crédito. Olha que legal, não sabia disso, informação que eu não conhecia. Mas aqui, sensacional a tua pergunta. É verdade, a gente precisa ter essas preocupações para não passar o sufoco que, por exemplo, quem era cliente do Banco Master certamente está passando hoje. E eu fico muito... eu vou cuidar na palavra, eu vou usar a palavra chateado para não falar coisa pior, porque isso me deixa muito nervoso, né? Porque eu sempre penso na seguinte situação, assim, aquela pessoa que começou humilde na vida, que trabalhou a vida toda só, tu calcula a vida toda, e aquilo é fruto de um trabalho de uma vida de 30, 40 anos, que pode ter virado um pedaço de terra, um carro, alguma coisa que depois foi vendido e estava ali aplicado, e na cabeça da pessoa aquela aplicação, os rendimentos que ela dava, é a aposentadoria dessa pessoa. E perder tudo a uma certa altura da vida, isso é um crime, assim, é desumano. É desumano que as pessoas fazem por ganância, só por dinheiro. E no sistema nós temos o Sistema Financeiro Nacional, que é o SFN, e o SFN ele tem na união de todos os bancos do Sistema Financeiro Nacional, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que foi mais de um terço, Sóstenes, foi um pouquinho mais de 40%, e agora tem outros bancos que na esteira estão sendo liquidados também. Então esse fundo ele vai sofrer aí um trauma de praticamente metade das reservas que tinha também, e que é a segurança dos clientes que movimentam com esses bancos. O fundo garantidor ele garante até 250 mil por CPF ou CNPJ por instituição. Mas vamos lá, quem tinha 1 milhão aplicado vai ganhar 250 mil e 750 mil perdeu. Dentro do Sistema Financeiro Nacional, nós temos o Sistema das Cooperativas de Crédito, que é o SNCC, Sistema Nacional das Cooperativas de Crédito. E esse Sistema das Cooperativas de Crédito, com apoio da OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, tem o FGCoop, que é o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito, onde participa todos os sistemas de cooperativismo de crédito no Brasil e que também garante 250 mil por CPF por instituição, mas essa é uma contribuição que a gente faz de 0,05% do patrimônio, cada cooperativa tem que fazer, e é essa contribuição que vai engordando esse fundo. Eu não tenho o dado exato, posso ir atrás disso, mas a gente deve estar batendo aí praticamente 2 bi desse fundo em todo o país, de todas as cooperativas de crédito. Essa é uma barreira de proteção, mas a gente precisa entender que essa é a mais distante, essa é a última. Sendo parte de uma cooperativa, invariavelmente a nossa primeira barreira de proteção se chama fundo de reservas, que é exclusivo da cooperativa. Hoje a Sicredi Pioneira tem 1 bi e 200 milhões de reais, somando as reservas e o capital social, que é o nosso patrimônio. Então, o capital social é o que o Sóstenes, enquanto pessoa física ou jurídica, aportou na cooperativa ao entrar na cooperativa, ou faz contribuições mensais, ou faz um aporte. É a cota capital, é quanto cada sócio tem depositado na cooperativa. Alguns têm R$20, outros têm R$200, outros têm R$10 mil, não importa. Quanto mais os sócios aportarem capital social, maior é o nosso patrimônio. Mas esse capital social ele é do sócio, ele é do Sóstenes. O dia que o Sóstenes sair da cooperativa ou completar 65 anos de idade, ele está disponível para a tua retirada. Ele não compõe o bolo coletivo. O que compõe o bolo coletivo? As reservas. Então, a cada ano, parte do resultado é destinado para as reservas. Hoje nós temos aí algo próximo de 700 milhões de reais em reservas. São reservas bem robustas que a Sicredi Pioneira tem e conseguiu construir ao longo dos últimos anos. Praticamente 60% do nosso patrimônio é reserva e 40% do nosso patrimônio é cota capital. Então, essa é a nossa estrutura, essa é a nossa primeira segurança.
Vamos supor, e daí eu vou supor, e 3 batidinhas na madeira, né? Que dê algum ano com um resultado negativo na cooperativa, resultado de perdas, o sócio não precisa ser chamado. Nós temos as reservas para fazer frente a esse prejuízo. Vou usar essa expressão aqui agora com a tua licença. Então, essa é a nossa primeira linha de proteção, as nossas reservas. Ela tem essa função de proteger o patrimônio dos sócios, mas ela tem outras funções, porque sendo parte do patrimônio da cooperativa, é baseado no patrimônio que a gente calcula o nosso potencial de crédito. Então não adianta a cooperativa, os sócios depositarem muito dinheiro, que se o nosso patrimônio for pequeno, a nossa carteira de empréstimos ela vai poder ser de acordo com o tamanho do nosso patrimônio. E as reservas seguem essa função. A gente vai poder continuar crescendo no crédito enquanto estiver crescendo nas reservas. Primeira barreira de proteção. Segunda barreira de proteção que esse só o sistema Sicredi tem. Além das reservas que cada cooperativa possui e do FGCoop, que é nacional, é para todas as cooperativas, o sistema Sicredi tem o SFG, que é o Sicredi Fundos Garantidores. Então, nós temos as nossas reservas no Sicredi, a gente contribui para o Fundo Nacional, mas a gente também contribui para o nosso Fundo Sistêmico, que administra aí perto de R$1 bilhão, e é quem faz frente a todas as necessidades sempre que possível. Por exemplo, a reconstrução do Estado em razão das enchentes de 24. O dinheiro que veio para socorrer as cooperativas veio do Sicredi Fundos Garantidores. Se um dia der problema numa cooperativa do sistema Sicredi, é esse Sicredi Fundo Garantidor que faz frente a este problema, sem necessidade de chegar no FGCoop, no Fundo Nacional. Então, enquanto sistema Sicredi, a gente está muito, muito, muito bem sólido, muito bem estruturado, muito bem organizado. E obrigado pela oportunidade da pergunta. Assim, é legal a gente ter esse espaço para, de novo, né, dar mais transparência para a audiência, para quem ouve e especialmente para quem é associado de uma cooperativa de crédito. O sistema Sicredi compõe hoje de aproximadamente quantas cooperativas? São exatamente 100 cooperativas em todo o país, atuando nos 26 estados e mais Distrito Federal. E no último dia 18 de fevereiro... Eu não esqueço porque era meu aniversário, né? O pessoal do Sicredi brincou, Thiago, o Padre Amistad escolheu o teu aniversário para essa marca. No dia 18 de fevereiro desse ano, nós atingimos a marca aí de 10 milhões de associados em todo o Brasil. Olha só que marco interessante. Né? E a Sicredi pioneira aí contribui com quase 312 mil associados. Então, hoje no Brasil são 10 milhões de associados e 400 bilhões em ativos, 52 bilhões em patrimônio, que são as reservas, os nossos fundos garantidores e capital social. E uma carteira de crédito também, o sistema de Sicredi possui hoje a maior carteira de crédito entre todos os sistemas, na ordem de 350 bilhões de reais também. É esse lastro que justifica esses 10 milhões de associados no todo o sistema e os 312 mil associados só na Sicredi Pioneira, que tem 20 municípios. E quando falo de lastro, eu não estou falando de dinheiro, estou falando justamente desse processo todo que envolve transparência, que envolve proximidade, que envolve até mesmo os princípios dentro do planejamento estratégico da Sicredi, né? Próximo, relevante e humano, mais importante, humano. Acho que é isso que demonstra, tu me revelou a informação que eu achava que fazia todo do sistema financeiro e que, olha só, acredito que esteja os associados de cooperativas e crédito estejam fazendo um serviço muito mais seguros, estão muito mais seguros do que aqueles que não estou querendo agora colocar medo, temor, mas é uma realidade. Se é um sistema próprio e ele está sólido, o sistema nacional ele não está tão sólido por conta dessa circunstância que alguns bancos tiveram, sobretudo o BRB, né? Se eu não estou equivocado, acho que é esse o nome. Especialmente o Banco Master. Banco Master, melhor dizendo. Banco Master. O BRB vinha no... O BRB vem na carona agora. Na carona, também. né? Exato. Praticamente, digamos assim, o lastro, a capacidade de honrar o compromisso com aqueles que depositaram o seu dinheiro já deixam um quê não digo de desconfiança, mas a confiança já não é plena. E isso
já é um indicativo ruim. Eu te fiz a pergunta lá inicial, como que está a Sicredi, e agora, com todo esse contexto, tu já me responde ela, que a gente percebe que ela está muito melhor do que outros por conta da sua filosofia e desse compromisso mútuo que envolve todo o sistema cooperativista. Obrigado pela tua participação aqui. Se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Só agradecer assim, a importância desse espaço, de dar toda a transparência do processo, trazer com profundidade os motivos e assim, é um ano que não tem eleição de conselho, a gente não tem nenhuma outra pauta, então é um ano que a gente se permitiu experimentar também para ver como é que vai ser essa repercussão. Estamos muito felizes com tudo que a gente vem recebendo de mensagens. É muito comum quando a gente avisa o associado, tem associado que fica triste, chateado, diz, mas eu gostava tanto do presencial. E a gente fala assim, mas não te preocupa, o presencial vai continuar, só que em grupos menores, onde inclusive tu vai ter oportunidade de fala, de se manifestar, de ouvir outros associados, o que reforça o nosso lado mais humano. Então tá bom. Então é muito legal quando isso acontece. Aqui já reforço o convite. Todas as agências da Sicredi Pioneira já têm algumas datas marcadas desses encontros presenciais, então quem está nos ouvindo aí no Pinhal Alto, por exemplo, ou na linha Imperial, ou aqui no centro de Nova Petrópolis, independente de qual agência seja associado, eu vou participar da Assembleia Digital, dia 5 no ao vivo, pode contar, mas quando tiver encontro presencial eu também quero ir. Já pode procurar a sua agência, ver a data, confirmar a presença, que a gente já vai fechando as turmas e dependendo da demanda, quando vê, até aumenta a quantidade de encontros, porque o que a gente não pode é ficar distante, né, sócio? Se a gente conseguir aumentar a participação do sócio com mais transparência na Assembleia Digital, é o objetivo. Aumentar a participação presencial com os encontros nas agências, espaços que serão realizados ao longo do ano. E, além disso, tem mais 2 números que é importante trazer aqui para ti. A gente vai estar abrindo na Assembleia. No ano passado, os eventos que foram organizados por terceiros dentro dos espaços Sicredi reuniram 58 mil pessoas. É muita gente. E todos os eventos organizados pela cooperativa, sucessão rural familiar, educação financeira, assessoria empresarial, cooperativa escolar, União Faz a Vida, tudo, capacitação de coordenadores, somados, nós tivemos 190 mil presenças registradas. Ou seja, a cooperativa, ela com isso, ela reforça, ela mostra o quanto de fato nós acreditamos no relacionamento, e a nossa agenda não é só uma assembleia por ano que acontece e depois esquece o resto do ano. A gente tem essa preocupação de manter contato constante, direto e profundo ao longo de todo o ano, e agora ainda mais ampliar esse contato, essa proximidade, esse relacionamento nas assembleias. Então, vai ser uma virada de chave importante e eu tenho certeza absoluta que a gente pode fechar 2026, falando em expectativa, talvez ultrapassando aí a marca de 300 mil interações com os associados ao longo do ano, o que é de uma alegria gigante, porque reforça o quanto de fato somos uma cooperativa humana, consciente e relevante. Perfeito. Pessoal, Sicredi Pioneira, juntos construímos comunidades melhores. Hoje entrevistando aqui então o Thiago Schmidt, presidente, com a parceria então da Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, sempre apoiando o nosso Café com Leite, assim como também a Cooperativa Piá, orgulho de sua origem. Temos a parceria também aqui do Super Logradouro, aberto, vai até 12h30, depois abre às 2h, prossegue até às 8 horas da noite. Magazine Luiza, vem ser feliz, vem para o Magalu, e a gente fecha aqui e vai comer uma cuca da Petrópolis Boulangerie. Tá certo, Thiago? Pode ser uma cuquinha aí pra gente? Maravilhoso. Uma muito cuca bom. Com a goiabinha em cima, sabe? Porque a cuca com goiaba tem um desenhinho, tem uma arte, uma obra de arte ali. A gente vai acabar com essa arte aqui. Vamos fazer a nossa arte com café quentinho. Qualquer coisa da Boulangerie Petrópolis é maravilhosa. Verdade, pessoal. A todos, então, um maravilhoso dia, uma ótima terça-feira, e a gente volta amanhã.